Vamos para o presente agora. O Cruzeiro amanhã já tem mais um desafio pela Série B. Vai enfrentar o Londrina no Estádio do Café a partir das 9 da noite. Um jogo, como eu falei mais cedo, que pode fazer com que o Cruzeiro abra ainda mais vantagem em relação ao quinto colocado, que é o próprio Londrina. Queria ouvir de você, Pedro, o que tem de novidade no time do Cruzeiro? Quem que volta? Tem ausência, desfalque? Enfim, conta pra gente aí as novidades do Cruzeiro para amanhã. A ausência tem o Stênio, que teve uma luxação no ombro, de novo, tendo uma lesão. É um jogador que recorrentemente sofre com algumas lesões, mas ele é a única ausência. Lógico, tem aqueles desfalques que o Cruzeiro já tinha tido em partidas passadas, no caso o Rafa Silva já está em processo de transição, assim como o próprio William Oliveira, mas o Leonardo Paes e o Giovani Jesus ainda continuam no departamento médico, são dois jogadores que desfalcarão o Cruzeiro, possivelmente nas próximas partidas também. E falando sobre o jogo, se eu puder dar a palhinha, assim como vai lá. O Lucas deu, sobre escalação, eu acredito que na semana passada a gente citou muito bem, e eu até cheguei a mencionar uma possibilidade de usar o Stênio como ala, porque o Cruzeiro não tinha o Leonardo Paes e não tinha o Giovani Jesus. Na ocasião, o Paulo Pesolano utilizou o Bruno Rodrigues naquela posição. Acreditei até que foi algo surpreendente pelo o quão agudo é o Bruno Rodrigues, mas acredito que o Cruzeiro pode aproveitar essa escalação, mas se você for considerar que está jogando fora de casa contra o adversário que é cascudo, vem a 5 jogos já de invencibilidade, então acho que o Paulo Pesolano pode optar pela entrada do Rômulo no lugar do Bruno Rodrigues, quem sabe colocar o Bruno Rodrigues para atuar um pouquinho mais à frente, no lugar do Chay, no lugar do Daniel Júnior, quem sabe, mas acho que a única alteração que vai ter na equipe inicial do Cruzeiro vai ser essa, na ala direita. Para fechar esse nosso bloco do Cruzeiro, Gris, queria te ouvir sobre essa partida. O que você espera do jogo contra o Londrina? O Londrina, como citou o Pedro, não perde há 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates, chegou ali aos 33 pontos, ainda está um pouquinho longe do quarto colocado, mas está tentando se colocar nessa briga pelo acesso. O professor Adilson Batista deixa uns 8 litros de suor por jogo, mais ou menos. Adversário duríssimo, né? O Londrina é um time que usa muito força física, né? Um time muito forte fisicamente, usa muito a bola longa para os dois atacantes. Né? Douglas Coutinho faz uma boa Série B. Artilheiro do time, 6 gols. Exatamente. É um time que tem muita força física, assim, um cenário que o Cruzeiro já encontrou em outros momentos dessa Série B e teve um pouco de dificuldade. Né? O Cruzeiro é um time muito técnico, muito leve, que quando precisou competir um pouco mais na parte física, às vezes teve muita dificuldade ao longo dos jogos. E acho que esse cenário que ele vai encontrar lá em Londrina. Acho um jogo bem difícil. Tem a questão do intervalo muito curto, né, entre um jogo e outro, de sábado para terça. Tudo isso vai pesar e aí vamos ver o que vai preparar o Pesolano. Né? Eu acho que a gente vai ver... Eu acho que já era meio que uma ideia. Né? Você falou do Bruno Rodrigues como um ala. Eu acho que a ideia, na verdade, já contra o Tombense, era o Zé Ivaldo jogar como um lateral direito. Né? Acabou que, como o Cruzeiro praticamente não se postou defendendo, né? A gente nem viu isso acontecer muito, ficou parecendo que era meio que 3 zagueiros mesmo. Mas acho que lá em Londrina a gente vai ver mais o Zé Ivaldo como lateral direito e o Cruzeiro voltando a fazer uma linha de 4 atrás. Ou talvez até o Machado como um terceiro zagueiro. Boa. É um sistema interessante, né? Muito comum. A gente vê principalmente na Europa, zagueiros jogando de lateral, enfim, são defensores. O Pesolano ele já disse que o esquema que ele mais gosta é o 4-3-3 e que no Cruzeiro ele teve que se adaptar porque o 4-3-3 no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro teve algumas oscilações no início da temporada. A própria derrota para o Bahia, o Cruzeiro estava com esquema de 4 atrás. Então, se você for pensar nisso, esse processo adaptativo, já até pensando na próxima temporada... Foi no jogo contra o Londrina, no primeiro turno, que o Cruzeiro instituiu que virou a chave, um esquema com 3 zagueiros e embalou uma sequência de vitórias. Exatamente.